Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayana Guru Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupandugacharya Paryamburupam Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasir Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanidhe Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtottara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev e também a todos os Sri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 12, que fala sobre a descrição do Varnashram Dharma. Então, no último capítulo nós lemos as diferentes recomendações para os Varnas, bem como para os Ashrams também. Tá? E agora Krishna vai descrever o Varnashram Dharma. Verso 1. Krishna disse: aquele que deseja elevar-se à terceira ordem da vida, ou seja, para o ashram de Vanaprastha, que é aquele que já foi casado, já criou sua família, já criou seus filhos, e por volta dos 55 anos de idade, ele decide então deixar a sua família e se dedicar à vida espiritual em algum ashram, ou em algum local de peregrinação, algum local sagrado. Tá? Então ele deve deixar a sua esposa aos cuidados dos seus filhos mais velhos, e ele deve então encontrar assim um local bem pacífico para residir na floresta. Entenda-se aqui por floresta como um local onde ele possa ter a tranquilidade de fazer a prática espiritual. Tá? Não é necessariamente no meio de uma floresta. Tá? Pode ser que ele vá para o alto da montanha, pode ser que ele fique num ashram rural, numa pequena aldeia, enfim. Tá? Aqui é uma coisa mais simbólica. O ir para a floresta, no simbolismo da renúncia védica, da linguagem védica, significa aquela pessoa que ela renuncia aos deveres materiais e mundanos. Ok? No verso 2. Na floresta, o Vanaprastha deve manter a si mesmo comendo apenas frutas, raízes e bulbos que ali nascem. Ele deve vestir-se como
com troncos de árvores, folhas, gramas ou com a pele de um veado. Interessante, né? As roupas feitas de folhagem, de casca de árvore, tudo isso dá para você se vestir. E é assim que eles devem fazer os vanaprashtas que vão para a floresta. 3. O vanaprashta, ele não deve cortar o seu cabelo ou barba. Não deve cortar as suas unhas. Ele deve limpar o seu dente. Ou limpar o seu dente, ou urinar e defecar em horários irregulares. Então ele não deve fazer isso. Ele deve estar satisfeito tomando banho 3 vezes por dia e deve dormir no chão. Verso 4. Enquanto estiver ocupado na sua vida de vanaprashta, ele deve executar austeridades durante os dias quentes, mantendo o quê? Fogo nos 4 cantos, né? Bem durante o sol mais quente do dia. Ou seja, ele deve sentar num círculo de fogo no horário de pico do sol mais quente para fazer austeridades. Durante as estações chuvosas, ele deve permanecer do lado de fora, expondo a si mesmo às tempestades, a água da chuva. E durante o inverno, ele deve permanecer dentro da água até o pescoço, dentro de um lago até o pescoço durante o inverno. Tudo isso é para exercitar o controle dos sentidos, desapego do corpo material, tá? E isso é dificílimo, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso. Então aqui no comentário, Srila Prabhupada ele explica que os seguidores de Karma Kanda, ou seja, a seção dos Vedas que fala sobre karma, devem praticar essas austeridades de tolerar os 5 tipos de calor durante o verão. Durante a estação chuvosa, eles devem permanecer do lado de fora, mesmo durante as tempestades. No inverno, ele deve permanecer dentro da água até o pescoço. Um devoto do Senhor, no entanto, naturalmente desenvolve a consciência de Krishna e não precisa se submeter a essas austeridades radicais, como é afirmado ou confirmado pelo Narada Pancharatra, que é uma escritura sagrada védica muito utilizada por nós. Então tem um verso que diz que se alguém adora o Senhor Supremo de maneira adequada, qual é o uso de praticar-se severas austeridades? E se alguém não adora o Senhor Supremo de maneira adequada, então qual é o uso também dessas severas austeridades? Se Krishna é compreendido dentro e fora de tudo que existe, qual é o uso então de severas austeridades? E se Krishna não é visto dentro de tudo e fora de tudo, então qual seria o uso, ou seja, qual seria o valor, né, de severas austeridades? Então não é para a gente fazer isso, tá? Lembre-se sempre que Krishna está dando aqui instruções para todos os tipos de pessoas. Não ache que tudo que Krishna fala é para um devoto elevado, um devoto exclusivo.
a gente chama de Ananya Bhakta, um devoto que faz adoração exclusiva a Krishna. Não. Krishna está instruindo diferentes tipos de pessoas. É por isso que é muito importante a gente ler as escrituras com a orientação dos mestres. Aqui está um exemplo clássico disso. Qualquer pessoa que leia as escrituras por elas mesmas vai achar que o que Krishna disse é para todo mundo. Mas você precisa conciliar o que Krishna está dizendo agora com o que ele disse em outros momentos, ou que outras escrituras dizem. Então aqui você tem o comentário do nosso Acharya, do nosso mestre, Srila Prabhupada, que vem esclarecer tudo isso. Do contrário, muita gente tenderia a simplesmente desistir da vida de Vanaprastha. Tá? Mas não é o caso. Lembre-se sempre que o amor está acima de tudo. O amor é superior a tudo. O amor por Deus, claro. Bhakti é superior a tudo. Quem pratica Bhakti Yoga não precisa praticar nenhuma outra coisa, ou austeridade, ou sacrifício, nada disso. Ele simplesmente adora o Senhor Supremo. Tá? Mais nada. Verso 5. Ele não pode comer alimentos cozidos, como por exemplo grãos, ou comer frutas que já amadureceram, ao longo do tempo. Ele pode moer os grãos com uma pedra ou com um pilão, ou pode ele simplesmente moer os grãos na sua própria boca com os seus dentes. É muito austero, você só comer grãos crus, mastigar os grãos crus, isso é muito austero. É claro que você poderia deixá-los de molho na água, não seriam grãos secos. Tá? Aqui a gente está falando inclusive de germinados, né? O grão quando já é pré-germinado. Tá? Não é simplesmente colocar um grão de arroz seco na boca e começar a mastigar para comer. Mas você pode deixá-lo de molho na água e depois mastigá-lo. Muitos yogis fazem isso, muitos. Colocam determinada quantidade de grãos crus de molho durante a noite e pela manhã eles se alimentam daquilo. Verso 7. O Vanaprastha deve executar os sacrifícios das estações, oferecendo oblações de charu e também de bolos sacrificiais preparados com arroz e outros grãos encontrados na floresta. No entanto, ele não deve jamais oferecer animais em sacrifícios a mim, Krishna diz, mesmo que isso tenha sido prescrito nos Vedas. Então está proibido que os vanaprasthas ofereçam animais em sacrifício para Krishna. Verso 8. Conhecedores, peritos dos Vedas, descreveram para um vanaprastha a execução de vários sacrifícios, como Agnihotra, Darsha, Purnamasa, bem como o voto de Chaturmasya, que é o voto que nós estamos fazendo agora, são esses 4 meses de austeridades. Esse ano, excepcionalmente, entrou o mês de Purushottama dentro de Chaturmasya. Então, a gente agora está no mês de Purushottama. Então, o Chaturmasya, ele foi separado em duas partes, né? Antes e depois do mês de Purushottama. Então, o totaliza então esse ano 5 meses de austeridades. Verso 9. Quando o Vanaprastha executa austeridades severas, apenas aceitando, apenas satisfazendo as necessidades básicas da vida, para que ele consiga se emancipar e para que seus ossos e veias
possam claramente ser vistos, ele então irá alcançar Maharloka. E em seguida ele irá para a minha morada suprema. Ou seja, após fazer tantas austeridades, a pessoa vai ficar que é só pele e osso. Krishna disse aqui, os ossos e as veias serão vistos claramente. Após chegar nesse estado, a pessoa receberá a entrada em Maharloka, que é um planeta celestial, e após abandonar o corpo, lá em Maharloka, ele vai para a morada transcendental chamada Vaikunta de Krishna, do Senhor Narayana. Verso 10. Quem poderia ser mais tolo do que aquela pessoa que utiliza a sua austeridade exaltada, porém dolorosa, que pode conceder a liberação máxima pelo desfrute insignificante dos sentidos. Então, no mundo material é assim. Enquanto você quiser desfrutar dele, você não recebe o benefício máximo, a liberação máxima. Se você quiser praticar austeridades da maneira como Krishna descreve, você então alcança a meta mais elevada. Então é uma escolha que nós temos. É uma escolha. Krishna fez as regras dessa forma. Não adianta querer questionar, por que não dá para desfrutar e ao mesmo tempo se elevar, transcender. Não dá. Infelizmente não dá. É uma opção que nós devemos fazer. Ou abandonamos o desfrute material, alcançamos a meta suprema, ou continuamos desfrutando do mundo material e assim seremos privados dessa meta suprema. Ou seja, simplesmente nasceremos novamente no mundo material para desfrutar cada vez mais. Algo de errado nisso? Teoricamente não. Teoricamente não há nada de errado em desfrutar. Agora, simplesmente, você não vai poder alcançar a transcendência. Você vai continuar nesse mundo material, pode continuar muito bem no mundo material, com seus percalços aqui e ali, mas tem quem viva muito bem no mundo material. Tem pessoas que vão muito bem, obrigado, e simplesmente nem querem largar essa vida, porque são pessoas que são inteligentes, conseguem se livrar de vários problemas do mundo material, conseguem gerar um bom karma, conseguem estar numa situação bastante confortável, conseguem manter a saúde, enfim, são pessoas piedosas, então para elas o mundo material não é algo ruim, de modo geral. Terão alguns problemas aqui e ali, facilmente contornáveis, mas ela está, de uma forma ou de outra, satisfeita. Ela está confortável no mundo material. E aí que mora o problema. É quando você consegue, apesar de tudo, encontrar conforto no mundo material, desenvolvendo um bom karma, de ter conforto no mundo material. E aí fica muito difícil você pensar na meta suprema. Fica muito difícil você pensar em Deus, em Krishna. Muito difícil. Tá? Mas é uma questão de opção. Krishna te deu esse livre-arbítrio. Krishna te deu a liberdade para você escolher. Tá? Verso 12. Se o Vanaprastha desenvolve desapego por tudo que é material, até mesmo pela promoção a Brahmaloka, que é o planeta celestial mais elevado, do Senhor Brahma, sabendo que qualquer situação é resultante dos frutos das suas atividades e, em consequência, ela é miserável, ou seja, ele aceita então a ordem renunciada de vida chamada sannyasa. Então, quando o Vanaprastha começa a experimentar um pouco da renúncia, começa a questionar de fato se valeu a pena passar a vida inteira cuidando de uma família, aí ele começa a pensar que realmente ele poderia ter, desde o começo da vida dele, já ter se dedicado
a prática espiritual e o resultado seria muito maior, né? Depois, naquela idade de 55, 60 anos, ele já estaria no nível muito elevado. Aí ele se arrepende de ter se envolvido com a família quando ele sente aquele prazer transcendental, o prazer da prática espiritual. E aí que vem o arrependimento. Então, quando você encontra algo superior àquele prazer mundano, é que você entende de fato que o prazer mundano ele é muito, muito insignificante. Mas até que você não prove, né, você vai achar que o prazer mundano é tudo de bom. Porque ele é um prazer muito elevado, assim, elevado no sentido de que ele é intenso. E as pessoas se apegam por ele. Agora, descobrir o prazer da prática espiritual, que é algo muito superior ao prazer mundano, faz com que você deixe o desfrute do prazer material imediatamente. E quem não provou ainda desse sabor da prática espiritual não entende como é que pode essa pessoa renunciar ao mundo material. Como é que pode ela agora ficar simplesmente falando de Deus, falando de Krishna, cantando mantra o dia inteiro e ficar feliz com isso? Fazendo várias austeridades, levando uma vida de limitações, uma vida de restrições, uma vida complicada, enfim, dependendo de doação do outro. Como assim? As pessoas não entendem. Elas não entendem. Elas vão precisar provar, né, por elas mesmas o que é a vida espiritual. Aí elas passam a dar valor. Então, isso, por exemplo, acontece em relação ao mestre espiritual. Você só vai compreender a grandeza do seu mestre quando você adquirir aquelas qualidades, quando você chegar no posto dele. Do contrário, você só tem uma admiração, assim, meio que nebulosa da coisa. Você entende que ele é muito mais elevado do que você, mas você não sabe o quão mais elevado ele é de você. Você só sabe que é muito mais elevado do que você. Agora, o que ele está de fato experimentando com a prática dele, o que ele está vivenciando, qual é de fato a percepção do mundo que ele tem quando ele está ali situado naquela transcendência, você não sabe, até que você esteja ali na posição dele. É por isso que a gente sempre recomenda para os devotos neófitos muito cuidado na hora de julgar qualquer Vaishnava, muito cuidado na hora de tirar conclusões, né, e achar que você já é grande e muito, muito elevado, porque na verdade você não sabe o que se passa dentro dos Vaishnavas mais elevados do que você, porque você não chegou lá ainda. Lembre-se sempre de uma coisa: nós só reconhecemos fora o que nós temos dentro. Se você não tem dentro de você aquela compreensão, aquele conhecimento, aquela informação, você não detecta ela fora de você. Então a tendência é que nós vemos no outro um espelho de nós mesmos. Essa é a tendência. E porque você não tem qualidades devocionais muito elevadas, você vai olhar para o outro e vai achar que o outro também não tem. Essa aqui é a grande armadilha da percepção. Até que você chegue naquela posição mais elevada, que você vá conquistando degraus nessa evolução, aí que você consegue também entender a posição do outro Vaishnava. Cada vez melhor, cada vez mais claro. E aí você começa a entender, nossa, mas aquele Vaishnava, aquele devoto, eu não dava nada por ele, mas olha, ele já está muito elevado, ele já está num patamar bastante avançado. Por quê? Porque você começou a também avançar. Aí tem uma hora que você, por percepção, já consegue mais ou menos entender o quão elevado ele pode estar. Esse é o nível de Madhyamadikari, o nível do devoto intermediário. Um devoto intermediário, ele sabe quem é um devoto puro, mais elevado, o Tamadikari, bem como ele sabe identificar quem é um devoto kanishta, ou devoto neófito. Tá? Gurudeva sempre dizia, procurem chegar no nível de Madhyama, procurem ser um devoto intermediário, para que você possa discernir, né, quem é o mais elevado e quem é o menos elevado, e para que você possa
terá a avidez de se tornar como aquele devoto mais exaltado. E sempre se associe com pessoas mais exaltadas do que você, para que você continue avançando. Se você estagnar e achar que agora você é quem vai ensinar e você vai se isolar do mundo e você não vai receber instruções de Vaishnavas mais elevados, não estou falando do Guru, que o Guru pode já ter partido e você vai continuar tendo fé pelo seu Guru, você vai ler os livros dele, tudo bem, isso é uma coisa. Agora você precisa ter contato com Vaishnavas vivos. Os Vaishnavas vivos, eles vão te dar uma outra noção de realidade. Eu já me encontrei com muitos devotos que são antigos, devotos de mais de 30 anos de prática, que acabaram meio que se isolando, achando que o que eles já conheceram é suficiente, tá? E resultado, estagnaram. Começaram a andar em círculos, basicamente. E enquanto que aqueles que, mesmo chegando bem depois, mais jovens, por terem mantido sempre o contato com Vaishnavas mais avançados do que ele conseguiu avançar bastante. Até mais do que aquele que já está há 30 anos praticando. Tá? Então, atenção em relação a esse ponto. Isso é muito importante. Tá bom? Então vamos lá para o verso 13. Após me adorar por um longo tempo, seguindo as regras e regulações prescritas, ele deve então doar tudo o que ele tem para o fogo, não, para o sacerdote, né, que conduz o sacrifício de fogo, e então colocar aquele fogo sacrificial dentro de si mesmo. Tendo alcançado esse estágio de completo desapego, ele então deve aceitar a ordem de vida renunciada, que é a ordem de sannyasa. O verso 14. Este sannyasi irá ultrapassar e obter o destino supremo. Pensando assim, os semideuses tentarão criar obstáculos no caminho daquele sannyasi, aparecendo diante dele em formas que se assemelham à sua antiga esposa ou então outras mulheres. O sannyasi não deve se perturbar com isso. Então veja o que os semideuses aprontam, né? Eles vêm para testar, para provar, né, aquele sannyasi. Eles assumem hologramas, né, formas semelhantes a da ex-mulher dele, né, tentam seduzi-lo, inclusive com formas ainda mais belas do que a da ex-mulher dele, formas de ninfas celestiais. E eles vão tentar derrubar o sannyasi daquela posição. Tá? Isso aí é um ataque de Maya. Maya não quer que as almas se libertem. E Krishna, ao mesmo tempo, quer testar também para ver se realmente aquele devoto está ou não preparado, se ele é sincero, ou se ele está apenas fazendo um show, né, de renúncia. Isso é muito significativo. Verso 15. Se o sannyasi deseja vestir alguma coisa além da sua kalpina, né? Kalpina é como se fosse as roupas íntimas do sannyasi, né? Como se fosse uma sunga de pano, né, que ele amarra na cintura. Né? Ele deve então cobrir a sua cintura e o seu umbigo com outro pano. Exceto neste caso de emergência, o sannyasi não deve carregar nada mais além da sua danda, que é o seu bastão, e do seu pote de água. É muito comum vermos na Índia, né, assim, homens renunciados andando só com
aquela sunga. É uma sunga, uma cueca de pano, só que diferente, ela é mais fina. Ela é como se fosse um biquíni, na verdade. Tá? Ela é bem curta. Tá? São 2 tiras de pano amarradas. Tá? 16. Aquele que está tentando elevar-se à plataforma transcendental deve colocar o seu pé no chão após ver que... só deve colocar os pés no chão após verificar ou certificar-se de que não há insetos ali. Insetos minúsculos como pequenas formigas ou pequenos outros insetinhos, tá? Para que ele não machuque nenhuma entidade viva. Ele deve beber a água apenas depois de coletá-la num pedaço de pano, que é a coleta da água do sereno, por exemplo, ou da chuva, né? Você espreme depois e bebe aquela água. E ele deve falar apenas palavras que sejam totalmente puras de verdade, sejam de verdade pura. Assim, ele deve executar atividades que são assertivamente também puras por natureza. Então, muita gente fala, fulano não bebe água e fica desidratado. Bom, o estar desidratado não é um mal em si. Muitas vezes você pode ter menos água no corpo e continuar vivendo. Imagina essa pessoa que bebe só o tanto que ele consegue espremer de um pano. Ele não passa o dia inteiro espremendo água de pano para beber. Ele bebe muito pouca água. Muito pouca água mesmo. Então, o conceito de saúde e doença é mais um estado mental do que físico. Lembre-se sempre disso. O sutil controla o grosseiro, ou seja, o mental, o emocional controla o físico. Tá? E acima desse mental e desse emocional está o astral, ou seja, a influência dos planetas sobre nós, que é um karma. Então, se você tem planetas sobre você, atuando sobre você e causando doença, não importa o quanto você vá comer de coisas boas, você vai ficar doente. Agora, se você tem planetas favoráveis sobre você, que estão te dando saúde, você às vezes pode negligenciar completamente a sua saúde, mas você não vai ficar doente. Tá? E a gente vê isso na prática. Pessoas que são extremamente cuidadosas estão sempre doentes, e pessoas que são extremamente indisciplinadas com a alimentação e não ficam doentes. Depende da influência planetária, depende da mente da pessoa, depende de uma série de fatores. Tá? Essa coisa de regrinha, 2 litros por dia, tanto disso, tanto daquilo, isso não existe. Esse padrão generalizado, isso não existe. O ser humano não é uma coisa só. Tá? Tem certos doshas, por exemplo, que certas pessoas, devido à combinação dos doshas, que para elas beber muita água faz mal, na verdade. Ela tem que beber só quando ela tem muita sede. Né? Enquanto outras não. Outras já tem que beber água forçado, mesmo sem estar com sede, porque o corpo precisa. Tá? É o meu caso. Eu preciso me programar para beber água regularmente. Eu sei que isso me faz bem. Eu já experimentei isso. Agora, se eu for beber água só quando eu tenho realmente sede, eu vou beber pouca água, isso me faz mal. Isso me faz muito mal. Tá bom? Então, cada um é um. Você precisa ter uma orientação pessoal. Ir no médico ayurvédico, ir num astrólogo e ter orientações sobre você. Quem é você?
Você não é, mais um dentro de uma série de seres humanos que foram criados numa fábrica. Não é isso. Nós não somos celulares, nós não somos pedaços de peças. Nós somos seres únicos. Cada um de nós é único, não há ninguém igual, jamais haverá. Não importa o número de almas e seres que forem criados, todos serão únicos. E para cada um existe uma demanda, para cada um existe um padrão, para cada um existe um estilo, para cada um existe uma forma de você comer, dormir, beber, enfim, viver de modo geral. Tá? Tanto que você vê no ashram você tem uma alimentação bem básica, bem simples, que visa atender a todos os doshas. Geralmente são alimentações tridoshas, como o khichuri, né, ou kitri. Alguns falam kitri, mas o certo é khichuri, que é uma mistura de lentilha com arroz e algumas especiarias. Qualquer pessoa pode se alimentar do khichuri porque ele é tridosha. Mas, a parte disso, você vai ver vários, né, ou quase todos os monges com um estoque de algum tipo de alimento em separado, porque é bom para ele comer aquilo. E uma coisa ou outra eles vão negar, outras eles vão aceitar. Uns comem mais uma coisa, outros comem mais de outra. Então, cada um vai se ajustando de acordo com o seu corpo. Ninguém come a mesma coisa todo dia, na mesma quantidade, igual. Não é isso, jamais. Não existe essa formatação, essa generalização. Isso não existe. As individualidades são preservadas. Tá? Você ir para um monastério não significa que você está indo para perder a sua individualidade e se tornar mais uma peça num jogo. Não é isso. Lá você está indo para aprender a adorar Krishna. Basta, só isso. O resto faz parte do mundo material, faz parte da sua individualidade e você vai ter que sobreviver de acordo com ela. Você vai tomar remédios diferentes dos outros, você vai, dormir em horários diferentes, acordar em horários diferentes, você vai tomar banho em horários diferentes, com temperaturas diferentes da água. Então, não há nenhum tipo de formatação nesse sentido. Tá? Só há a formatação na parte devocional. Né? Mas mesmo assim, quando você avança um pouco, você começa também a buscar um jeito específico, um jeito mais pessoal de fazer Bhakti também. Né? Também em função da alma ser única. Então, aqueles que buscam uniformizar, né, eles têm uma tendência demoníaca, que vem do comunismo. Todo mundo igual, todo mundo veste igual, come igual, fala igual, né? Como que impondo um padrão igual para todos, como se fôssemos animais. Né? Os animais, eles têm muito mais comportamento uniformizado do que nós, mas ainda assim você vai ver uma ou outra característica de cada animal. Mas eu digo assim, 90% do que eles fazem é uniformizado. Você pode prever, tá, muito bem o que um animal faz. E quanto menos desenvolvido, mais idêntico é. Agora, quanto mais evoluído a consciência daquele animal, né, mais variações podem haver no humor. Né? Do contrário, não. Verso 17. Meu querido Uddhava, aquele que não evita falar coisas desnecessárias, que não se controla, que não controla ou que não freia os seus esforços inúteis e controla o seu corpo, a mente e a fala, não podem ser considerados um sannyasi. Porque ele carrega apenas, porque ele está carregando apenas aqueles bastões de bambu. Então, o que faz um sannyasi não são as vestes, mas sim o seu comportamento. Então,
falar coisas inúteis, defender opiniões próprias. Um sannyasi não tem opinião própria. O sannyasi ele repete o que os Vedas dizem, o que o mestre diz. Mas hoje em dia as pessoas elas são obrigadas a ter opinião própria. E se elas falam que não sabem ou que preferem não opinar, elas são jogadas sempre do lado oposto daquele que está ali falando com ela. Então, se você não concorda com alguém, ele já pressupõe que você pertence ao lado oposto, ao lado do inimigo. Mas você não precisa ser binário, é isso ou aquilo. Você pode ver coisas boas em ambos os lados, coisas ruins também em ambos os lados. Por quê? Porque você não está defendendo interesses de ninguém. Você não está competindo. Você não está querendo ganhar eleições. Então você não precisa defender com unhas e dentes os erros e os acertos de alguém ou de alguma ideologia. Porque o Vaishnavismo não precisa se... O Vaishnavismo ele não se vende para o mundo material. Ele não está cooptado por essas ideologias materiais. Então, quando perguntam para mim, você é de direita ou de esquerda? Você é capitalista ou comunista? Eu falo, olha, nada disso. Né? Eu sou Vaishnava, mas vejo coisas positivas no capitalismo, bem como no comunismo. Vejo também coisas negativas. Enfim, a realidade ela é muito complexa. Agora, se você estiver disputando algum cargo de poder, né, o poder ele é terrível, o poder seduz, você vai ter que abraçar um lado ou outro. Uma das bandeiras, você não pode misturar, né, princípios de um ou de outro, porque é uma competição. Quando você cria a polarização, você cria uma competição. Você tem um nicho que é seu. Agora, a pessoa que é muito misturada com tudo, acaba tendo o quê? Menos adeptos. É por isso que eles sempre são o quê? Radicais. Então, se você quiser ser um sannyasi, aqui eu até estenderia isso para querer ser um devoto de Krishna, um devoto. Você não deve falar coisas inúteis, defender opiniões inúteis. Isso Shrarupa Goswami ensina no Upadeshamrita, verso 2, se não me engano. Não? Você deve evitar se esforçar por coisas que também não são relacionadas a Bhakti. Né? Você deve controlar o seu corpo, a sua mente, a sua fala. Do contrário, você não pode ser chamado de devoto, muito menos de sannyasi. Verso 18. Deixando de lado as casas daqueles que caíram do padrão védico, da cultura védica, você deve então, o sannyasi deve então mendigar em 7 casas e ficar satisfeito com o que quer que ele tenha conseguido nessas casas. Ele pode mendigar comida de qualquer casa, de qualquer casta, né, ou de qualquer varnashrama, sem nenhum problema. Então ele pode ir na casa de um Shudra, pode ir na casa de um Vaishya, de um Kshatriya, de um Brahmana. Mas são 7 casas por dia que ele deve ir. Quando a gente vai mendigar nas casas, por exemplo, lá na Bengala, a gente não vai em só 7 casas, a gente vai no máximo de casas possível. Por quê? Porque nós não estamos mendigando para nos alimentar. Nosso processo de mendicância é diferente. Nós estamos mendigando para levar aquele alimento para o festival de Navadvipa, que alimenta de 5 a 10 mil pessoas, dependendo do ano. Então, nós não podemos ficar só com 7 casas, nós vamos em 70 casas. Quando não, vamos em mais casas por dia. Tá? Então, é sempre muito variável. Aqui, Krishna está dando, como eu disse, um panorama geral. Mas o seu guru vai direcionar você. O guru pode mudar essa regra, por exemplo. Krishna fala uma coisa, mas se o guru disser que não, a palavra do guru está valendo. Se for um guru puro, um devoto puro, claro. Tá? Não qualquer um. Se for um devoto puro, ele pode mudar. Dizer, não, Krishna falou, mas tudo bem. Para você a realidade é outra, eu te conheço, eu sei o que você precisa agora,
e eu vou dizer para você fazer diferente, e muitas vezes fazer até o oposto. Depende da maneira como o Guru vai ver você, como ele vai te instruir. Ele pode dizer o seguinte: olha, por enquanto a ordem de Krishna ainda não pode ser seguida por você porque te falta qualificação. Então, enquanto você busca se qualificar para seguir a ordem de Krishna, eu vou te passar uma outra ordem para que você possa galgar aquela capacitação, né? Aquela qualificação. Então, é por isso que é muito importante ter um guru vivo. E você fazer perguntas, pedir orientação para ele. Não é para você ter medo do guru. Eu não quero incomodar o guru. Então, por que você escolheu um guru se não é para incomodar? A função do guru é essa. A função do guru é te orientar. Então, você precisa se colocar para ele e dizer para ele: olha, Gurudev, eu preciso de instruções sobre isso. Não só coisas espirituais, coisas materiais também. Porque o material vai refletir na tua devoção, na tua capacidade de praticar. Então, na verdade, não existe nem material nem espiritual, tudo uma coisa só. Aí, a partir da ordem do Guru, do conselho dele, você vai agir e você não vai gerar karma. Por quê? Porque foi uma ordem do Guru. Quando o Guru te dá uma ordem, você não sofre reação daquilo. Se houver alguma reação, vai para o Guru. Agora você cumpre e você ganha bhakti. Você não ganha karma. Nem karma positivo, nem karma negativo. Você ganha bhakti. Tá certo? Então, com essa conclusão é que nós vamos encerrar e retomamos na próxima aula. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.